E naquele dia a humanidade se lembrou do medo de ser dominado por eles, da humilhação de estarem presos como pássaros numa gaiola. Essa é a Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. No início de 2021 foi lançada a primeira parte da quarta e última temporada de um dos seriados mais esperados do ano. Ele é baseado em um dos 10 mangás mais vendidos do Japão e criado por Hajime Isayama. É Attack on Titan, ou até mesmo como conhecido por lá, Shingeki no Kyojin. O anime, no melhor estilo drama, ação, terror e ficção pós-apocalíptica, conta a história do ano de 845, que pode ser considerada a era medieval em uma ilha chamada Paradis. É um local cheio de cidades, campos e florestas onde toda a humanidade vivia presa por 3 grandes muralhas, Maria, Rose e Sina. Elas formavam uma espécie de coliseu em camadas concêntricas. Isso foi inspirado na cidade alemã Nordlingen, onde em cada muralha habitava uma classe social, os pobres, a classe média e os ricos, que nesse caso são a nobreza da monarquia, o sistema vigente da história. Eles viviam dessa forma, e além da muralha existiam os titãs, que tinham aparecido há 100 anos. Os titãs eram criaturas humanoides monstruosas, que mediam de 3 a 15 metros de altura, desengonçadas, que agiam como animais irracionais com um único instinto, o de devorar humanos. Além disso, tinham capacidade de regeneração de membros e só podiam ser mortos por meio de um corte na região da nuca. Para se proteger deles, foram construídos muros gigantescos de 50 metros que isolaram os humanos do mundo. O protagonista, Eren Yeager, era uma criança de 10 anos com uma mentalidade fantasiosa que se questionava sobre o que existia além das muralhas. Ele, juntamente com Armin, o seu melhor amigo, e Mikasa, sua irmã adotiva, formavam um trio principal de personagens que viviam sonhando diversas coisas. Por exemplo, como seria o mar? Uma grande quantidade de água salgada que tinha tanto sal que nunca acabaria, mas que só ouviram falar disso em fábulas e livros. Já no início do primeiro episódio, acontece algo inesperado. Um titã de 60 metros de altura, conhecido como Titã Colossal, mais alto do que a muralha, aparece conseguindo ver todos por cima do grande muro. E com apenas um simples chute, esse titã quebra o portão da muralha, permitindo a entrada dos titãs menores na cidade, causando caos e desespero. Todos então procuram imediatamente fugir para a segunda muralha, para evitar serem comidos no massacre iminente. Durante a fuga, a mãe do protagonista ficou presa embaixo do telhado da própria casa, que foi quebrada pelas pedras do portão derrubado pelo titã, caindo sobre tudo e todos. Em um momento de bravura, tristeza e compaixão, a mãe de Eren clama para o guarda Hannes, que estava por perto, para que salvasse os seus filhos e a deixasse para trás, porque acreditava que gastar tempo tentando salvá-la seria pior para eles. Eren, carregado à força, contrariado por querer salvar a mãe, teve que presenciar a cena mais traumática da vida, vê-la ser devorada por um titã enquanto estava impotente, sem poder impedir. Depois, quando Eren já estava seguro num barco a caminho da segunda muralha, em um momento de raiva e ódio, jura para si mesmo que, algum dia, iria matar todos os titãs pelo que fizeram com sua mãe, e assim seria livre e conheceria o mundo além das muralhas. Obstinado, o protagonista, já adolescente, busca se alistar no exército querendo adquirir conhecimentos e habilidades de guerra para usar contra os titãs. Lá ele aprende a usar dispositivos de manobra tridimensionais, que não eram comuns para os humanos sem treinamento, para que então pudesse lutar contra os monstros gigantes. O seu sonho era fazer parte da tropa de exploração, que é o grupo de guerreiros designados para buscar suprimentos e investigar a origem dos titãs lá fora da muralha. Um dos elementos marcantes principais da história é que Eren gosta muito do símbolo feito com asas que os soldados levam nas costas dos uniformes, um emblema que representa a liberdade. E agora, para quem ainda não viu, vamos avisar que a partir daqui teremos alguns pequenos spoilers. Eles não comprometem a experiência de assistir a essa obra de arte, mesmo após esse breve resumo. Vale muito a pena ver. Então, 5 anos após se formar como recruta, Eren estava atuando em uma missão para criar uma defesa melhor para as muralhas, usando novos canhões e outras armas para, quem sabe um dia, reconquistar a primeira muralha que fora dominada pelos titãs. Nesse momento, reaparece o Titã Colossal, que quebra novamente o portão da muralha, causando grande desespero em todos. Mas dessa vez, Eren se sente preparado para a luta e para realizar o tão sonhado momento do contra-ataque da humanidade. Mas assim como todos os companheiros de tropa, ele era um novato, e por isso, além da batalha em si, tinha também que superar as dificuldades de ser iniciante. E no enfrentamento, quando tentava salvar a vida de Armin, Eren acaba sendo comido por um titã.
Nesse ponto da história em que tudo parece perdido e o protagonista aparentemente morto, Eren, dentro da barriga do Titã, permanecia vivo, e por meio de um impulso gerado pelos seus sentimentos e memórias, ele acaba se transformando em um Titã. No entanto, diferente dos originais, ele tem consciência, coisa que eles, só com instinto voraz, não tinham. E por isso ele conseguia lutar de igual para igual contra todos os Titãs irracionais. A partir daí se desenvolve uma grande busca pela origem desse suposto poder de se transformar num monstro como eles. Nessa busca, Eren e seus amigos acabam descobrindo um passado bélico entre reinos, que criaram esses monstros para servirem como armas biológicas. Nessa hora, eles entendem que os estados usaram esse poder de titãs para subjugar as demais nações do mundo. E com várias reviravoltas, conflitos políticos internos e externos às muralhas, nosso protagonista encontra algumas das respostas que procurava. Entretanto, ele se vê perdido em meio a traições e também por estar preso, sendo um titã, como um escravo dos burocratas e reis que o usa como arma e ferramenta, com ganância e corrupção para conquistas próprias, que acabaram promovendo conflitos e segregação racial. Essa história, inclusive, é nitidamente comparável com o nazismo na Segunda Guerra Mundial. Então, na jornada de busca pela liberdade, Eren descobre a real fonte de todo o mal. Os supostos inimigos da humanidade não eram somente os titãs, mas sim os governantes, reinos e estados pelo mundo todo que criaram essa realidade de escravidão em que vivem. Nessa história, vamos conhecer diversos personagens, os que são fiéis às suas pátrias como soldados, os que foram enganados por falsas narrativas da história do mundo, aqueles que aceitam viver segundo essa mentira, e em meio a tudo isso, o nosso protagonista Eren, que busca com esperança a verdadeira liberdade. Entretanto, na opinião de alguns espectadores, Eren acaba meio cego pelo seu ideal e se torna um monstro parecido com os titãs que um dia jurou matar. Uma das falas mais notórias de Eren nessa quarta temporada foi quando ele disse para Armin e Mikasa: "Vocês sabem o que eu mais odeio no mundo? Ver pessoas que não são livres ou que são gado, que aceitam ordens de governantes sem nem mesmo questionar. Pessoas que só de olhar eu não consigo deixar de me irritar." Mas, mesmo dessa forma, a história de Attack on Titan consegue, no melhor estilo Game of Thrones, mostrar todos os lados das histórias e narrativas de diversos arquétipos que há no mundo, apresentando todos, mesmo com ações diferentes e contrárias, que sempre lutam pelo mesmo objetivo, a liberdade. Caso tenha interesse, busque assistir a esse anime, porque ele se encaixa muito bem com o momento mundial desde 2020. Para encerrar, como Eren sempre diz, entreguem seus corações, lutem e sigam sempre em frente pela liberdade. Lutem! Ou em japonês, Tatakae. Obrigado pela sua audiência. Esse artigo foi sugerido e escrito por Rei dos Piratas, revisado por Stanley Calderelli e narrado por Pedro Monteiro. Se você gostou desse vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe o vídeo em sua rede social. Se você deseja ser notificado de outros vídeos, clique em se inscrever e depois no ícone da campainha. Até a próxima!